Olá, meus amigos estudantes. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem é da madrugada. Estamos de volta ao nosso estudo para o ingresso de soldado do Corpo de Bombeiro da Militar de Minas Gerais. Bom, eu sou o professor Rafael e vamos dar continuidade à membrana plasmática. Na aula passada, nós falamos do transporte passivo. Agora nós vamos falar do transporte ativo. Assim como no transporte passivo, nós vamos ter algumas subdivisões no transporte ativo também. Lembrando, o transporte passivo não há gasto de energia, ou seja, não há gasto da molécula de ATP. No transporte ativo, nós vamos ter esse gasto de energia. Por que nós vamos ter esse gasto de energia? Porque nós vamos contra o gradiente de concentração. Nós vamos jogar do menos concentrado para o mais concentrado. O normal seria do maior concentrado para o menos concentrado. Mas como a célula vai jogar contra esse processo do menor para o maior, ela necessita gastar energia para fazer esse tipo de transporte. Bom, assim como no transporte ativo, nós vamos ter alguns tipos de transporte ativo. Nós vamos ter 4 tipos de transporte ativo. Nós vamos ter o transporte ativo por fagocitose, por pinocitose, por plasmocitose e também nós vamos ter aí a bomba de sódio e potássio. Nós vamos falar de cada uma delas nesse exato momento. A fagocitose, pessoal, ela é importante porque esse tipo de transporte ativo, ela ajuda em alimentar alguns organismos vivos, como, por exemplo, os protozoários. Os protozoários, eles englobam seus alimentos através desse processo de fagocitose. Tá aqui a figura que vai nos mostrar muito bem isso. O que acontece? O protozoário ou o macrófago, que é uma célula de defesa do nosso corpo, eles englobam a substância, no caso do macrófago, e o seu alimento, no caso do protozoário, da seguinte maneira, olha só. Aqui tem a substância a ser englobada. Pode ser um agente patogênico ou pode ser um alimento para o protozoário. A membrana, como eu disse para vocês, ela tem a capacidade de se deformar, de se esticar, certo? Então ela vai formar um falso pé, que é exatamente essas partes aqui da membrana, para englobar essa partícula aqui. Esses falsos pés nós chamamos de pseudópodo. Ela justamente vai abraçar, digamos assim, vai abraçar essa partícula para envolvê-la para o meio do meio extra para o meio intracelular. Então, englobando aqui com os falsos pés, que é o pseudópodo, essa partícula consegue entrar dentro da célula. Para acontecer isso, é necessário o gasto de energia, por isso que é chamado de transporte ativo. Então, a fagocitose é o transporte ativo feito pela célula para englobar uma partícula sólida, tá? Do meio extracelular para o meio intracelular. Então, ela é feita por protozoários ou então macrófagos e leucócitos no nosso mecanismo de defesa. Aí nós vamos ter também a pinocitose. A pinocitose é praticamente idêntico à fagocitose. Porém que na fagocitose engloba-se partícula sólida, enquanto na pinocitose vai se englobar a partícula líquida, ok? Então nós temos aqui as partículas líquidas, ok? Vai ocorrer a englobação dessas partículas, que são chamados de pinossomos, e essas partículas líquidas vão entrar
na célula por meio dessa atividade, por meio desse transporte ativo. Então, enquanto a fagocitose engloba partículas sólidas, a pinocitose vai englobar a partículas líquidas. Beleza? Dando continuidade, muito tranquilo, né? Nós vamos ter a clamocitose. Enquanto a pinocitose e a fagocitose engloba, ou seja, traz a partícula de fora para dentro da célula, dando o nome do processo de endocitose, ou seja, para dentro da célula, nós vamos ter a atividade que vai eliminar substâncias que não servem para a célula de dentro para fora, que é o chamado de plasmocitose, né, que é um processo de exocitose, que subdividindo é a plasmocitose. Então, a plasmocitose é responsável em eliminar esses restos que a célula não utiliza, que vai prejudicá-la, pode até matá-la, então ela joga para essas substâncias, essas partículas para o meio extracelular. Então, aqui mostra muito bem, nós temos aqui a partícula englobada lá por fagocitose ou pinocitose, dependendo se é sólida ou líquida, ok? Foi englobada, foi utilizada aí pela célula, foi ingerida, digerida, né? Depois dessa digestão da célula, houve os restos, né? Aquela que a célula não vai ser usada, e por plasmocitose ela vai jogar essas partículas inúteis para o meio extracelular para ser eliminado do corpo, ok? Então essa eliminação nós chamamos de plasmocitose. Há gasto de energia para fazer esse tipo de transporte também. Então nós temos aí fagocitose, pinocitose, plasmocitose, e nós vamos ter agora também o transporte ativo por meio de bombas de sódio e potássio. Bom, como é que funciona? Só um pouquinho aqui. Esse transporte de bombas de sódio e potássio. No meio extracelular, há uma concentração maior de sódio. E no meio intracelular, há uma concentração maior de potássio. Vou ver aqui. Aqui está. Bem melhor para a gente explicar. Aqui, nós temos uma concentração. Aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Observe que aqui eu tenho uma concentração maior de sódio, enquanto eu tenho uma concentração menor de sódio aqui no meio intra. E depois inverte, eu tenho uma alta concentração de potássio no meio intracelular e menor concentração no meio extracelular. Agora vamos voltar lá à ideia de difusão simples. Aliás, difusão facilitada. Bom, se eu tenho uma maior concentração aqui de sódio, qual que é a tendência? A entrada de sódio para a célula. Do menos concentrado para o mais... do mais concentrado para o menos concentrado. Então, a entrada de sódio na célula acontece naturalmente por difusão facilitada. Mas só que esse sódio não pode ficar aqui dentro da célula. Ele tem que sair dessa célula. Como é que esse sódio então vai sair da célula? Sendo que o meio concentrado aqui é maior do que esse daqui. O meio concentrado, o extracelular, é maior do que o intracelular. O natural seria somente a entrada de sódio até que entre em isotonia, em igualdade de concentração. Mas só que não pode ter essa igualdade. Eu tenho que ter exatamente mais sódio aqui em cima, no meio extra, e menos sódio no meio intracelular. Então o que a célula faz? Ela precisa impedir, né? Ela precisa impedir que ocorra essa isotonia. Então, de acordo que entra o sódio naturalmente aqui por difusão facilitada, a célula gasta energia expulsando esses sódios que estão entrando.
E acontece o vice-versa com potássio. Eu tenho uma maior concentração de potássio aqui. Então ele sai naturalmente por difusão facilitada. Mas só que ele não pode sair, tem que ficar aqui dentro. Então o que acontece? Aquele potássio que sai, a célula puxa ele novamente. Porque o potássio ele precisa de ficar aqui dentro. É lógico que então vai sofrer, né? Para ele puxar, para ele englobar novamente esse potássio, ele precisa gastar energia. Então, esses movimentos, essas trocas estão acontecendo o tempo inteiro. Entra sódio por difusão facilitada, mas ele sai gastando energia. Sai potássio por difusão facilitada, mas ele entra gastando energia. Obviamente, nessas passagens de sódio e potássio, por isso que a gente chama de bomba de sódio e potássio, essas entradas e saídas de sódio e potássio, nós vamos ter um gradiente de energético, um gasto energético para fazer isso. Porque isso não é normal. Nós estamos eliminando do menos concentrado para o mais concentrado, e isso não é o natural, por isso há um gasto de energia. É claro, pessoal, que tem mais detalhes, tem mais coisas dentro. Por que que isso acontece? Por que que isso é importante acontecer? Porque aí nós vamos ter concentrações de positivo e negativo para contração muscular. E é lógico que tem muito mais coisas aí, mas não cai na prova isso. Então nós não vamos estudar. O importante é que você saiba o quê? É que a entrada e saída de sódio e potássio na célula, eles tem gasto de energia. Se tem gasto de energia, é um transporte ativo. Beleza, pessoal? Aí a gente termina esse estudo com essas palavras de Charles Darwin. Na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar mais efetivamente têm prevalecido. Então, é uma dica para vocês aí, bons estudos. Qualquer dúvida é só me acionar lá no meu e-mail, ok? Um grande abraço e até a próxima.